Olá, meu nome é Francisco Assis Rodrigues, sou acadêmico na segunda licenciatura de Geografia pela instituição Uniacel. Estou aqui apresentando hoje para a disciplina de Prática Pedagógica, Sociedade, Cultura e Ética, no caso, uma entrevista com minha amiga e professora Ioneide, e gostaria de iniciar agradecendo a Ioneide por aceitar participar dessa entrevista. Vai estar contribuindo demais para o meu trabalho. E, em primeiro lugar, Ioneide, eu gostaria que você se apresentasse como pessoa. Bom, eu sou Ioneide Isidoro, sou professora da rede efetiva do município há 25 anos. Eu sou graduada em Pedagogia, licenciada em História e Geografia. Certo. Agora eu gostaria que você se apresentasse como professora. Professora há 25 anos, como eu já falei. Eu entrei na carreira docente por um dos acasos da vida, não era o que eu pensava para mim, não me via como professora, muito pelo contrário, achava que eu poderia atuar em qualquer área, menos na educação, em sala de aula, por ver toda a complexidade, a desvalorização do profissional e tudo mais. Mas o fato é que eu fiz um concurso aqui no meu município, passei, assumi e hoje não saberia fazer outra coisa. Descobriu o tom? Fazer. Aprendi a fazer. Muito bom. Dentro da sequência de perguntas que eu elaborei para te fazer, todas elas associadas à sociedade, cultura e ética, né, dentro da nossa parte pedagógica, uma das perguntas é: como você incorpora os elementos práticos e experiências no ensino da geografia para tornar o aprendizado mais envolvente? Quais são as suas estratégias para transformar essa disciplina, que para alguns não é muito... É considerada chata? Considerada chata, exatamente. Como você faz para deixar elas mais envolventes? Acredito que tem algumas técnicas, algumas... Estratégias, né? Metodologias. Pronto. Como você bem disse aí, a história, a geografia, a disciplina da área das humanas são disciplinas que exigem muita leitura, muita interpretação, muita abstração. E é por isso que existe uma grande aversão de quase todo mundo. Essas disciplinas sempre ficaram em segundo plano e continuam até hoje, embora tenham mudado muito, mas continuam como disciplinas decorativas, né? E aí hoje a gente usa algumas estratégias justamente para a gente ter uma visão diferente. Não são disciplinas decorativas, muito pelo contrário. São disciplinas que abrem a nossa visão de mundo. E o que a gente utiliza na sala de aula para tornar as aulas mais compreensivas, mais atrativas, parte sempre do universo do aluno, da realidade do aluno. Ele tem muita dificuldade de compreender as dimensões espaciais e a interligação dessas dimensões, a relação das pessoas dentro de um dado espaço, seja ele regional, municipal, estadual. Eles têm dificuldade de saber onde um começa e o outro termina. Então, eu geralmente começo o ano letivo, isso em todas as séries que eu já passei, trabalhando com eles, levando-os a pensar o menor espaço que eles ocupam na vida deles. Geralmente eles dizem minha casa, e pronto, eu parto do espaço da sua casa. E a sua casa está onde? Está situada em que espaço? Bem interessante. Aí, numa rua, sim, a tua rua fica onde? Fica solta no espaço? Já entra a questão do mapeamento. Exatamente. Aí eles falam, não, fica no bairro. E aí a gente parte desse menor espaço que ele ocupa, que ele conhece, que ele vivencia, até o espaço sideral que é infinito, o universo. Muito bom. Eu também eu descobri o amor pela geografia depois de começar a estudar. Eu não tinha essa paixão, tinha pela história. Eu já até tinha comentado contigo antes. E se confundem, né? História e geografia. Exatamente. E depois que eu comecei a estudar geografia, foi despertando. Eu acredito que para os alunos que realmente se interessam pela geografia,
despertam para quem, principalmente para os que são mais curiosos. E a geografia, durante muito tempo, ela foi vista também como uma disciplina chata, porque ela trabalhava muito só a questão física. O espaço que ele leva, a vegetação, o clima. E a geografia não é só física. A geografia ela é humana, ela é social, ela é política. Então, ela é muito complexa e muito ampla. Então, ela está presente em todo o nosso dia a dia. Como você poderia compartilhar um exemplo de como adaptar essas estratégias pedagógicas para entender as diferentes necessidades de aprendizagem dos alunos? Ou seja, como eu falei, tem alguns alunos que não têm interesse, né, pela geografia, por demais matérias. Existe uma técnica, tem algum exemplo que você pode utilizar para um aluno específico para tentar compreender uma situação específica? Tem, essa questão do espaço, que eu acabei de citar para você, e eu também posso citar, por exemplo, a gente procura estudar muito relacionando o que está no livro didático com a atualidade, porque é difícil dele compreender o que está no livro didático, porque é abstrato. Sim. Então, o que é que a gente procura? Trazer sempre exemplos da atualidade, fazendo essa ligação, essa ponte. E eles têm muita dificuldade em compreender, por exemplo, nós estamos aí há mais de um ano, já quase 2, que a gente toma conhecimento da guerra da Rússia. Isso. E agora recente mais um conflito entre os israelenses, né, e o Hamas, com palestinos, como queira. E eles têm muita dificuldade de compreender. Para eles, o conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio não nos afeta em nada aqui. Aqui nós estamos. Eles falam, graças a Deus, não tem perigo de chegar aqui. Então, um dos exemplos para que eles possam compreender como é que um conflito que acontece lá no Oriente Médio pode nos afetar, eu mostro para eles que existe hoje o mundo globalizado, ele é uma grande aldeia sem fronteiras. Então, o que é uma guerra lá no Oriente Médio pode não nos atingir aqui no que se refere à luta armada. E depende, se usarem armas potentes nucleares, né? Mas algo que pode nos afetar diretamente é a economia, por exemplo. Aí eu digo para eles, quem de vocês não tem um objeto em casa que está lá, meio em China, meio da Taiwan, não sei o que mais? Então isso aí são coisas que nós compramos que vêm de fora. Então, país nenhum, ele vive sozinho. Tem alguns que têm relações maiores, outros dependem menos, outros, como hoje a gente pode citar como exemplo a Coreia do Norte, que ela vive ali fechada, né? Mas, tirando alguns exemplos como a Coreia do Norte, o mundo hoje é interdependente. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, mas ele vai precisar das relações comerciais, né? Pode utilizar o efeito borboleta, né? Exatamente. Então, se o Brasil ele tem uma dependência, ele tem um país que compra a matéria-prima aqui, e esse país que compra a matéria-prima passa por uma dificuldade, por um conflito, automaticamente o Brasil vai vender menos ou não vai vender de jeito nenhum. Então isso vai comprometer a economia do Brasil, isso vai reduzir os empregos, aí iremos todos sofrer alguma coisa. Os preços dos produtos vão alterar, então todos nós seremos afetados. Então a gente procura mostrar isso para eles, para que eles possam compreender que um conflito lá no Extremo Oriente, lá no Oriente Médio, em qualquer parte do mundo, vai de alguma forma nos afetar. Muito bom. David, próxima pergunta. Qual a importância, vamos falar agora sobre ética e cidadania, tá bom? Qual a importância você atribui à ética e à cidadania no ensino de geografia e como esses conceitos são envolvidos em sala de aulas? Pronto, eu falei há pouco para você que a geografia hoje ela não é mais só física, ela é humana, ela é social, ela é política. E aí dentro dessas diversas áreas de atuação da geografia entra
a cidadania. Então, não tem como trabalhar a cidadania sem inserir a ética. Então, esse espaço da sala de aula que nós ocupamos é ideal para a gente mostrar na prática o conceito de ética. O que é ser uma pessoa ética? Como ela deve agir? Na hora de fazer um trabalho, na hora de ajudar alguém na sala, a gente já tem que inserir a temática de forma ali interdisciplinar. Eu não preciso botar aqui, nós vamos estudar sobre a ética. A gente vivencia a ética. É até interessante citar que quase todos os cursos da primeira disciplina é ética. Exatamente. Porque nós precisamos, e assim, quando nós chegamos, adentramos na escola, seja os nossos alunos no nível fundamental, médio, ou nós, enquanto alunos lá no superior, nós já trazemos uma bagagem nesse sentido. O aluno do ensino fundamental talvez não saiba que agir correto, que ser honesto, que ser verdadeiro, que ser justo, seja ética. Eu só tenho que mostrar para ele que todas essas virtudes dele, essas atitudes, enquanto um jovem que tem essa postura, é um jovem ético. É muito interessante que ele já chegue na sala de aula com essa bagagem, né? Sabe? Que não seja só a responsabilidade da escola ensinar para ele. Exatamente. Sobre ética e sobre cidadania. Seria muito bom que ele já conhece, mas Seria a gente ideal. sabe que, infelizmente, não é a nossa essa casa responsabilidade está sendo cada vez mais jogada para a escola. escola. É fato. Muito bom mesmo a resposta. Qual a tua estratégia, Leonardo? O que é que você faz para incentivar a participação dos alunos em instigar mais ainda a ética relacionada principalmente à geografia, mas é impossível a gente falar de geografia e não falar do espaço de sala de aula, né? Uhum. Mas promovendo dentro da sua sala de aula um ambiente de respeito, de compreensão. A gente sabe que principalmente nesses últimos séculos, nessas últimas décadas, o nosso público de alunos eles estão bem mais diversificados, né? Está bem mais difícil. Cada um tem uma personalidade mais forte. Não tem como homogeneizar. Exatamente. Então, como que você faz para incentivar e para empregar essa ética dentro da sala de aula, fazendo com que eles aprendam a se respeitar, cada um com suas diferenças? Não é fácil, porque os nossos alunos eles não vivem dentro de uma bolha, né? Só dentro de uma sala de aula eles têm toda uma vivência, onde o menor tempo que eles passam é dentro da escola, dentro da sala de aula. Eles têm toda uma vida, um mundo nas mãos deles, que é o celular, que é a internet, né? Que se for usado de uma forma adequada, é um mundo maravilhoso, torna esses meninos autodidatas que podem aprender sozinhos. Mas, infelizmente, a idade muitas vezes não permite eles usarem da forma ideal. Muitas vezes a curiosidade mesmo nos leva para locais, espaços onde a ética não existe. E pensa no concorrente, viu? Ele atrapalha demais, ele ajuda muito, mas eu acho que quando ele quer desvirtuar, ele também nos faz assim, uma concorrência muito pesada com a gente. Eu acredito que logo a gente vai ter que estar empregando palestra aos pais com relação a como utilizar. Verdade. Então, assim, muitas vezes eles chegam aqui totalmente desprovidos, né, do que é ética mesmo, das virtudes, dos valores que devem ser cultivados em qualquer ambiente social. E aí, eu acho que a gente começa a fazer um trabalho sempre partindo da realidade deles, do conhecimento deles. E a sala de aula é um espaço maravilhoso para você procurar despertar a questão do respeito, da liderança, né? Da solidariedade. Então, diariamente a nossa prática é essa. Por isso que eu falei para você há pouco tempo que a gente não vai
nós, em todo momento que dá para a gente inserir, já que nós sabemos que a nossa sociedade hoje ela vive tão empobrecida disso. Sim, com certeza. Né? No ambiente do trabalho, dentro das igrejas, dentro das associações, em todos os lugares. É algo que tem nos faltado bastante. A questão da ética, do respeito. Né? Então, a gente lança mão de todos os momentos, de todos os assuntos que for possível inserir de uma forma interdisciplinar essa questão. O professor faz isso. O professor das diferentes áreas. Os desafios são muitos, né? Dentro da sala de aula. Como lidar com esses desafios que podem surgir durante as aulas de geografia? Tem alguma técnica especial? Acredito que você até já tenha falado de alguma coisa do tipo, mas particularmente, você já desenvolveu alguma técnica para conteúdos específicos? Assim, a gente tem sempre que estar preparado. Você prepara uma aula. Você prepara uma aula. A questão do plano B. Você prepara uma aula. Vou trabalhar hoje a questão do Brasil no cenário mundial. A situação do Brasil no cenário mundial. Eu chego aqui, começo, mas aí por um acaso pode pegar outro rumo. O aluno pode fazer uma pergunta fora do contexto, ou até dentro do contexto mesmo. Isso aí faz parte da nossa rotina. Então nós temos que estar sempre preparados para isso. Essas surpresas. Porque de repente, se ele mostrar que não está com interesse naquilo ali, ou a sua aula, você vai dar a sua aula e ela não vai surtir nenhum efeito. Ou então você vai ter que se virar nos 30 e tentar tornar aquela aula mais atrativa, ou então ir para onde eles querem ir. O que é que vocês querem? Vocês querem falar de quê? Particularmente eu gosto desses alunos que são mais curiosos, assim, que pelo menos você percebe que ele está prestando atenção. Com certeza. Se ele faz uma pergunta, eu digo sempre, entre um aluno quietinho, que não fala nada, e um hiperativo, que pergunta, que questiona, que debate, eu prefiro esse que questiona, que debate e que esse daí desafia a gente. Né? Então, hoje, infelizmente, nossos alunos eles não são tão curiosos. Muitas vezes a gente precisa buscar aquele assunto que a gente já sabe que vai despertar nele uma certa curiosidade. Mas no dia a dia, o conteúdo em si do livro didático, se a gente não souber pegar esse conteúdo e dinamizá-lo e trazê-lo para que ele fique mais atrativo, nem que seja pegar aquela aula que está aqui no livro e traga uma videoaula que torna mais dinâmico, porque a simples leitura. Ou então pegar aquela leitura e transformá-la numa leitura mais participativa, encontrar uma forma de dinamizar aquela leitura para que ele possa mostrar mais interesse. Eu acredito que hoje, dentro da sala de aula, o professor está em guerra o tempo todo contra o celular. Com certeza. Porque eu acho que o celular... Ele pode ser nosso aliado. Sim. Mas ele pode ser inimigo. Eu acho que ele está o tempo todo bombardeando os alunos com dopamina, né? Porque está tudo muito fácil ali para eles. Exatamente. Tudo que eles só vão procurar no celular o que eles querem. Então tudo que eles procurarem vai satisfazer eles. No momento que eles querem. Quando eles chegam na sala de aula, que eles se deparam com um conteúdo que não é do interesse dele, que é simples obrigação, essa dopamina que ele estava consumindo some, então para ele vai se tornar algo mais monótono. Então é uma briga. Isso mesmo. Ele, na verdade, ele fica lutando para que a aula termine e ele possa voltar para o celular para consumir o que ele já estava consumindo. É isso mesmo. Andrei, falando agora sobre diversidade, né, que é um tema bem importantíssimo dentro da nossa sala de aula. Você usa alguma estratégia de promover a diversidade e a inclusão em sala de aula, que a gente sabe também que hoje aumentou mais ainda, né?
E é muito difícil trabalhar para quem alguns professores não têm essa habilidade de trabalhar com inclusão, com alunos que têm alguma dificuldade, que têm algumas limitações exatamente. Então, de que maneira você lida com essas diversidades? É bem desafiador, né? Porque embora haja alguns cursos que são intitulados cursos de inclusão, cursos de aperfeiçoamento, então até cursos acadêmicos mesmos, né? Tem pessoas aí que têm graduação, pós-graduação, mas quando a gente vai para a sala de aula, para a prática, é muito desafiador. É muito desafiador. Isso eu falo do aluno que tem alguma necessidade especial, mas falo também dentro do contexto, por exemplo, de gênero. Entendeu? Por exemplo, hoje nós temos que saber lidar com a questão de gênero. Tendo sempre o cuidado ali de saber reconhecer que ali dentro da sala tem alguém diferente. Que pode se ofender. Que pode se ofender. Tem que ter até ela se policiar com então, uma forma de falar. Como é que a gente faz essa inclusão no dia a dia? Primeiro, estar sempre atualizado. Atualizado com os termos, com as classificações, né? É difícil que mude bastante. Com as definições, com o tratamento. Dos mais importantes, independente. Então, a estratégia que a gente deve utilizar, primeiro, é estar sempre estudando. O professor, ele tem que estar sempre estudando, se atualizando. Para buscar compreender essa diversidade, se inserir nessa diversidade, sem estar também ali de uma forma bem explícita, não, eu só estou fazendo porque tem que ser assim, não. Eu faço porque a gente tem que fazer porque é o contexto em que nós estamos inseridos. Então, a principal estratégia é essa, é estudar, é ler, é estar atualizado. Vou falar agora sobre avaliações. Eu acho que quase todo professor tem uma forma diferente, né, de avaliar os seus alunos, né? No final existem as regras já que são comuns a todos, mas a maioria dos professores tem a sua forma de avaliar os alunos. É verdade. Para ti, qual a melhor forma de avaliar os seus alunos? Eu acho que a única forma de avaliar o nosso aluno é a observação do dia a dia. A questão da prova, da avaliação, é um instrumento de avaliação. É um instrumento. Mas ele não pode ser o instrumento, o único instrumento. Porque você pode muito bem, quem de nós já estivemos muito preparados para uma determinada avaliação e no momento lá que a gente foi fazer, a gente tem uma questão do sistema nervoso que entrou em banho e a gente não conseguiu. Então, a avaliação em si, ela não avalia, somente ela não avalia. Porque não é possível você transformar o seu nível de aprendizagem em 5, 10 respostas. Você mensurar o teu nível de conhecimento numa nota. Eu critico esse sistema quantitativo. A participação influencia muito. A participação é primordial. Mas infelizmente quando você vai para o vestibular, é a nota. Se você vai para o concurso, é a nota. Então nós não podemos abolir a nota. A avaliação quantitativa. Mas a qualitativa, a sistemática, dentro da escola é primordial. A qualitativa é você observar o aluno no dia a dia. Ele é um aluno assíduo, ele é um aluno participativo, ele é um aluno que sabe falar, que tem uma postura bacana na sala, tem que ver tudo isso. Que gosta de ler, que gosta de escrever. Então, a sala de aula nos permite fazer esse acompanhamento contínuo, sistemático. Né? Mas aí nós sabemos que o nosso sistema impõe a nota, né? Mas ela não
pode ser simplesmente a nota, porque é pouco. Embora, volto a dizer, quando vai para o concurso, quando vai para o Enem, tudo é transformado numa nota. Então o aluno ele tem que aprender que ele precisa estudar. É o que eu falo para os meus alunos, pessoal. Aqui na escola, a gente faz um trabalho, a gente considera o seu dia a dia, mas você tem que aprender a querer, a gostar de estudar, a ter essa disciplina de estudar. Por quê? Porque a vida lá fora, ela vai te classificar. Você lá fora não tem. Lá fora não tem um relatório para dizer se você é assim ou não. Você é educado. É uma nota. Verdade. É uma nota limpa e seca. Então você tem que se preparar para isso. Porque a vida lá fora ela classifica. Eu não ia falar de um assunto que é bem interessante, principalmente para mim, que é tecnologia. Eu sou minha. Eu descobri esses dias que eu sou analfabeta digital. Mas você, 25 anos de sala de aula, houve uma diferença grande de quando você fez a primeira vez para hoje, né, com relação à tecnologia. Você acha que melhorou? Com a tecnologia? Com certeza, com certeza. Olha, quando eu comecei há 25 anos atrás mesmo, a gente levar um aparelhinho, eu nem lembro mais o nome, para música mesmo, uns sonzinhos que tinha, era algo difícil. Não estava passando filme, então. Que era aqueles de vídeo com a luz? Mas isso aí já era muito avanço, viu? Quando eu comecei, aí já era muito avançado, quando estava transparente. Isso. Quando eu comecei mesmo, era atividade do mimeógrafo. Ixi, lembra o cheiro daquilo ali, todo mundo lembra. Pois é, então aquilo ali, isso era muito E já era uma evolução. Já era uma evolução, não era nem aquela escola que tinha mimeógrafo. Então, assim, a tecnologia, ela ajuda demais. Porém, também traz alguns problemas. Por exemplo, muitos professores, não que a gente tenha jamais uma experiência, a gente seja resistente à tecnologia, não. Mas o nosso ativismo muitas vezes impede da gente se debruçar sobre esses equipamentos para poder entender mesmo, para saber utilizar. Eu confesso que tenho muita dificuldade ainda em manuseá-los. Entendeu? Então isso, de uma certa forma, às vezes nos inibe um pouco de levar para a sala. Às vezes você precisa pedir o aluno para lhe ajudar. Liga logo. Eles sabem tudo e nos ajudam muito. Mas às vezes é só um receio mesmo de ligar, de não conseguir. Exatamente. É bem simples. Mas que a tecnologia ela é uma grande aliada, com certeza, porque eu já falei isso anteriormente. Você está trabalhando na história, você pegar um filme que trata daquele assunto para trazer para o aluno, depois fazer uma reflexão sobre o filme, isso é muito válido. E a gente nem está falando na tecnologia mais avançada. Não. Poderíamos citar, por exemplo, o GPS. Que a gente não tem o acesso assim tão fácil, né? Mas assim, olha, quando eu falo para você que a gente pode, você pode dizer assim, mas o filme não é tão difícil. Mas o filme na televisão é diferente de você botar um filme com uma tela grande, um data show, por exemplo. Aquela telona ali, ela atrai. É diferente de botar a televisão. Então, tudo isso serve de atrativo para o aluno. E aquilo que serve de atrativo é um forte aliado. Eu lembro que na época do Fundamental 1, nós tínhamos lá nas Arias Fernandes, na TV, no canto, tinha uns videocassetes embaixo, e era uma festa quando tinha alguma coisa. Aí você imagina um laboratório de informática, um laboratório de ciências, um laboratório de geografia, que não é uma realidade nossa, mas que a gente sabe que já é realidade, né, nas escolas públicas, né? Então, isso ajuda muito o professor, muito mesmo. O processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, ele tem como deslanchar bem mais.
Vamos falar agora de... Tem mais algumas questões aqui sobre ética, mas acho que a gente já falou demais sobre éticas, né? Todas as últimas questões. Você acha que existe uma carência ainda dentro do nosso contexto, aqui dentro do nosso contexto municipal, apesar de todos os avanços que já tiveram, né, globalmente falando, mas ainda existe, voltando ainda a falar de tecnologia, ainda existe muito uma carência, apesar do Brasil ainda ser um país de terceiro mundo, e nós sabemos que a nossa tecnologia não se compara a um Japão da vida, né? De 0 a 10, qual seria a carência do emprego da tecnologia dentro das escolas hoje? O que nós temos hoje? O que nós temos hoje, do que daria para melhorar dentro do cotidiano que você conhece. Eu sei que dá para melhorar bastante coisa. Eu, principalmente, como professor de informática, sei que... Eu acho que a nota ainda é baixa, viu? Ainda é baixa. Eu acho que a gente ficaria em uma média, um 6. Eu achei muito generoso. Ainda fui generoso, né? Porque eu acho que dentro dessas disciplinas... Há muita carência. Dentro dessas disciplinas, quando você sai um pouco do português e da matemática, você vai trabalhar, por exemplo, a gente, colega Júnior, que necessita de mais de tecnologia, você com a história, com a geografia, eu com a informática, a gente depende demais da tecnologia. Então, e não é algo que está muito longe, né? Então falta um pouco mais dos nossos gestores terem uma visão com relação a isso, que, como você falou anteriormente, contribui demais, apesar que de uma certa forma o avanço da tecnologia pode ter atrapalhado em algumas coisas, né? Falando mais uma vez sobre o celular, mas a tecnologia dentro da sala de aula já é comprovado que ela ajuda demais, facilita demais, né? Então, só complementando a última pergunta que eu te fiz, eu acho que você foi bem generosa. Fui. Em dizer que dentro da nossa situação, né, não só da nossa cidade, mas a nível de Brasil, a nível de Brasil, porque eu acredito que saindo daqui da nossa escola, não sendo comparado com uma escola particular, que tem todos os laboratórios, a diferença é muito pouca. Apesar que assim, ainda tem os rincões aí no Brasil que ainda são muito esquecidos, viu? Se você for fazer assim, as pesquisas mesmo, ainda da precariedade de escolas ainda muito precárias. Escolas de Taipa, que eu já vi naquela região da Amazônia. O Maranhão. Maranhão, exatamente. Eu utilizei de uma situação de extrema precariedade, né, dentro do ensino. E eu acho... Verdadeiro descaso, né? Eu acho uma verdadeira... Eu não sei nem que palavra utilizar, porque quando se fala de educação, nada deveria ser limitado. Com certeza. Né? E assim, deveria ser para a educação. E o Brasil vive os problemas que vive por conta justamente de ainda não ter percebido, ou então não é que não tenha percebido, é que não tem intenção que a solução de todas as mazelas é a educação. A educação transforma. Então, no dia que nós tivermos escolas equipadas com o que a gente realmente precisa, no dia que nós tivermos um sistema de avaliação que realmente exija do aluno estudo, disciplina, no dia que nós tivermos professores mais estimulados em relação à remuneração, em conhecimento mesmo, valorização, que melhorou. A gente também não pode comparar com 30 anos atrás, mas ainda não é o ideal. Então, no dia que nós tivermos isso, tenho certeza que a situação no Brasil seria diferente. Os indicadores de número de pessoas analfabetas ou o alfabetizado mecânico, aquele que sabe ler, mas não interpreta. Que só para mudar os índices. Exatamente.
Porque a leitura, você sabe que a leitura não é a decodificação dos sinais. Se eu leio e não compreendi, eu não li. Né? Então, infelizmente o Brasil não, eu volto a dizer, ou não percebeu ou não quer perceber. Vou voltar na segunda opção. Porque a partir do momento que ele começar a perceber que ele fornecer educação de qualidade, talvez não fique bom para quem está no controle. Exatamente. Vai ser mais difícil para ele ter o controle, para ele controlar do jeito que ele quer. Com certeza. Né? Com certeza. Eu gostaria de agradecer. Para mim foi muito importante, muito valioso, muito gratificante. Com certeza não escolheria outra pessoa para ajudar com isso. E gostaria de deixar o espaço para você fazer suas considerações finais. Não sou eu que te agradeço por ter visto em mim uma pessoa que pode me auxiliar nessa sua tarefa, né, como estudante. Então eu agradeço e me coloco à disposição no que eu puder ajudar em algum outro momento. Mas, muito obrigado.